Oi, tudo bom? Na aula de hoje, vou dar início à disciplina Instrumentação para o Ensino da Computação 3, tá? E vou começar falando sobre esse assunto, ciclos de vida e processo de desenvolvimento de software. A aula é dividida em duas partes, tá? A primeira parte eu vou falar sobre ciclos de vida e a segunda parte, processo de desenvolvimento de software, ok? Ciclos de vida. Bem, o que é um modelo de ciclo de vida de processo de software? É uma representação abstrata e simplificada do processo de desenvolvimento de software, tipicamente mostrando as principais atividades e dados usados na produção e manutenção de software. Antes de você tentar produzir qualquer software que você queira para a sua vida, né? Você primeiro precisa pensar como é que vai ser esse software. Você não começa botando a mão na massa, sentando na frente do computador e já implementando as coisas. Não, não é assim que funciona. Você vai modelar na sua cabeça, você vai modelar no papel, no computador, você vai primeiro entender como é que você vai desenvolver esse software para finalmente você chegar à sua etapa de implementação e de desenvolvimento do software. Alguns modelos que eu vou abordar aqui são os modelos em cascata, modelo incremental, modelo espiral e prototipação. Primeiro modelo, que é o modelo mais clássico, é o modelo em cascata. Ele é derivado de modelos existentes em outras engenharias, certo? Sua estrutura é composta por várias etapas que são executadas de forma sistemática e sequencial, uma etapa após a outra, né? Você recebe o problema, você vai desenvolvendo e somente ao final você entrega o resultado para o seu cliente, que é o seu software, né? Na prática, existe uma interação entre as etapas e cada etapa pode levar modificações nas etapas anteriores. Então, o modelo em cascata é mais ou menos essa carinha aqui, ó. O primeiro passo da sua cascata, né? Análise e definição de requisitos, né? Então, você define as coisas, você entende o que é que vem pela frente. Projeta o sistema e o software, né? Implementação de teste de unidade, integração e teste de sistema, operação e manutenção. Então, você realmente segue o modelo em cascata. Você inicia e você vai fazendo o que você precisa fazer e, ao final, você entrega tudo ao seu cliente, né? Totalmente sequencial, uma etapa após a outra. Aí, criaram depois um modelo incremental, que é um modelo um pouco melhor. Como é o modelo incremental? Em vez de entregar todo o sistema somente no final, como o modelo em cascata faz, o desenvolvimento e a entrega do seu software são divididos em incrementos, onde cada incremento ele é entregue aos pedaços. Então, você começa com um pouquinho, né? Você entende o seu problema, desenvolve, mostra para o cliente, vai incrementando, até que o cliente diga, pronto, é isso mesmo que eu quero, né? Os requisitos dos usuários são priorizados e os requisitos de mais alta prioridade são incluídos nas interações iniciais. Então, seria isso, ó. Começa aqui, ó, definir esboço dos requisitos. Coloca os requisitos no incremento. Vai incrementando. Projeta a arquitetura do sistema. Pega essa arquitetura que projetou, incrementa. Valida o incremento. Se for preciso, incrementa mais ainda. Valida o sistema e aí sistema final, tá? Então, o incremento você vai fazendo aos pedacinhos. Você começa simples e vai incrementando conforme as necessidades, conforme os requisitos vão aparecendo, tá bom? O modelo espiral, ele acrescenta aspectos gerenciais ao processo de desenvolvimento de software. Ele analisa os riscos em intervalos regulares do processo de desenvolvimento de software, planejamento, controle e tomada de decisão. O processo é representado como uma espiral em vez de uma sequência de atividades. Também é bem interessante. Olha só. Eu vou já mostrar o desenho da espiral, tá? Cada volta na espiral representa uma fase do processo. Não há fases fixas, como especificação ou projeto. Voltas na espiral são escolhidas dependendo do que é requerido. Os riscos são avaliados explicitamente e resolvidos ao longo do processo. Então, imagina aqui, ó. O cliente solicitou alguma coisa. Então, planeja o que foi solicitado pelo cliente. Analisa o risco. Eu estou dando minha espiral, tá? Modela, desenvolve, teste, avaliação do cliente. O cliente avaliou? Vamos passar de novo para ver se realmente está dando tudo certo. Planeja, analisa o risco e assim vai repetindo as etapas quantas vezes forem necessárias até o cliente dizer assim, pronto, é isso mesmo que eu quero, né? Então, o modelo espiral não tem uma etapa fixa. Vai ser sempre, você vai fazendo e refazendo quantas vezes forem necessárias, até o cliente dizer assim, não, é isso mesmo que eu quero. Então, o espiral é bem interessante, porque você vai avaliando bastante aquilo ali junto ao cliente, né? Vai sempre passando por aquilo. Então, bora fazer só aqui uma parcial agora dessas diferenças, esses três tipos de ciclos de vida, né? Imagine que o software desejado é esse aqui, ó, um quadrado, um retângulo amarelo, um losango azul e um círculo verde. Então, como é que seria na forma sequencial, na forma em cascata?
Você vai fazendo, 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 e ao final, tum, tá aqui os 3, né? Então, você não tem esse acompanhamento do software, né, junto ao cliente, você vai fazendo, no final, entregou. Espero que tenha feito a coisa certa, que o meu cliente queria, porque é isso que eu tenho para lhe oferecer, né? O modelo incremental, que é essa parte que vai em incrementos, vai fazendo aos pedaços, né, incrementando aos poucos. Então, começo com as mais altas prioridades, né, de necessidades. Comecei, tá aqui meu retângulo amarelo. Depois, ao incrementar, tá aqui meu losango azul. E ao incrementar, tá aqui minha elipse verde, né? Então, assim, à medida que o tempo vai passando, eu vou sempre acrescentando mais alguma coisa. Eu vou incrementando, né? E o interativo ou espiral é isso que a gente tá conversando. Eu já mostro tudo, o cliente avalia, dá uma melhorada. Mostro tudo, o cliente avalia, dá uma melhorada. E aí, até o final, o que o cliente realmente quer, né? É o interativo, que é esse espiral que a gente acabou de ver. Então, cada um tem suas particularidades. Além disso, eu quero falar de vocês também sobre a prototipação. O que é isso? Imagine que começou aqui o processo de desenvolvimento, né? Coleta os requisitos, né? Faz um projeto rápido, bem simplório, rápido, constrói um protótipo, certo? O cliente avalia o protótipo, opa, tá indo no caminho certo, então vai refinar o protótipo e volta para o projeto rápido. Então, o que é a prototipação? É você estar fazendo sempre o protótipo e mostrando para o cliente. É assim? É assim, né? O cliente vai acompanhando todo o tempo o seu protótipo que você está desenvolvendo, né? Vai fazendo e refinando. Opa, essa funcionalidade eu não queria assim, eu queria assado. Refina após a avaliação do cliente e faz um novo protótipo. E fica nessa prototipação, né? Por um tempo, até o cliente chegar e dizer assim, pronto, é isso que eu quero. Foi isso que eu pensei desde o início. Então, na hora que o cliente decide que é aquilo que ele quer mesmo, então finalmente vai desenvolver o protótipo. O protótipo que o tempo todo foi sendo só o protótipo mostrado para o cliente, agora pronto, o cliente quer isso, então agora vou desenvolver o produto que eu prototipei até agora. Então, prototipação também é bem interessante, né? O cliente vai acompanhando e vai dizendo se é aquilo mesmo que ele gosta, então assim, também é bem interessante a prototipação e bastante usada, certo? A segunda etapa dessa aula, eu quero falar sobre os processos de desenvolvimento de software. O que vem a ser isso? O que é processo na vida real? Não sei se é processo de software. O que é processo? É uma ação regular e contínua, onde você realiza as coisas de forma bem definidas e você quer chegar a um resultado final, certo? É um conjunto parcialmente ordenado de atividades ou passos para atingir um objetivo e define quem está fazendo o quê, quando e como vai ser feito para atingir um certo objetivo. Isso é processo bem geral, tá? O que também define o processo? O processo é um conjunto de atividades bem definidas, com responsáveis, com artefatos de entrada e saída, com dependências entre as mesmas e ordem de execução, com modelo de ciclo de vida, tá? Em software, o que é um processo de software? O que é um processo de engenharia de software? Quando eu boto a engenharia de software baseada em um processo, eu garanto software com mais qualidade, eu garanto maior previsibilidade e mais economia. Então, o Somerville, em 2013, ele já dizia, processo é um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de software geralmente com qualidade, né? Então, você segue todo um processo, ao final você vai ter um software bacana, um software com qualidade. Um processo de desenvolvimento de software pode ser visto como um conjunto de atividades organizadas, usadas para definir, desenvolver, testar e manter um software, tá? Então, existem diversos processos de desenvolvimento de software, mas a grande maioria, certo? Ele divide as suas etapas existentes nessas etapas abaixo que eu vou falar já já. Então, levantamento de requisitos, análise de requisitos, projeto, implementação, testes e implantação. A maioria dos processos de software seguem um pouco essa sequência de passos, essa sequência de etapas, né? Primeiro caso, levantamento de requisitos. É você conversar com o cliente, entender o que ele quer, você compreender o problema que o seu cliente quer, né? Você já vai definir quais são os requisitos funcionais e não funcionais, alinhamento de visões, vocês têm que falar a mesma língua, você e o cliente, e considerar a etapa mais importante, você tem que entender o que é o seu problema e que você vai solucionar computacionalmente falando, você vai solucionar ao desenvolver o seu software. Então, primeira etapa, levantamento de requisitos, importantíssimo, se não for a mais importante. A segunda etapa, você vai analisar os requisitos que você acabou de entender na etapa anterior. Ou seja, você especificou os requisitos e entendeu, agora vamos analisar. Tá aqui os meus requisitos, o meu software tem que ter tudo isso aqui, né? O interesse nessa atividade é criar uma estratégia de solução, sem se preocupar como essa estratégia será realizada, ou seja, utilizar as necessidades dos clientes depois de compreendido o problema para a solução do problema solicitado. Então, você vai começar
Você já entendeu o problema, você vai começar a pensar como é que você vai resolver aqueles problemas. Quais são as estratégias de solução que você vai adotar para resolver tais problemas. É entender bem os requisitos e já pensar nas soluções para resolver tais requisitos, tá? Nessa fase, você deve realizar a validação e verificação dos modelos construídos antes de partir para a solução do problema. O que é a validação? É assegurar que o sistema de software está atendendo às reais necessidades do cliente. É um software válido, né? Estou atendendo às necessidades do cliente ao desenvolver isso aqui. E verificação. Verifica se os modelos construídos na análise estão em conformidade com os requisitos do cliente. Então, tanto a validação quanto a verificação é para saber tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou atendendo ao meu cliente? Eu estou solucionando o problema que meu cliente quer resolver? Tá? Então, também é uma fase muito importante de analisar os requisitos, validar e verificar. É bem importante realmente. Projeto. Você começa a pensar computacionalmente. Como o sistema funcionará para atender os requisitos de acordo com os recursos tecnológicos existentes? Você vai começar a pensar qual vai ser a arquitetura do seu sistema, qual a linguagem de programação, qual o sistema gerenciador de banco de dados que você vai usar, qual a interface gráfica, se vai ser orientado a objetos, se vai ser estruturado. Então, essa parte de projeto, você começa a pensar computacionalmente. Eu tenho um problema, eu validei e verifiquei meu problema, e agora, como é que eu vou resolver esse problema computacionalmente? E quais as ferramentas computacionais que eu vou usar para resolver tal problema, tá? Implementação, uma vez que você fez todos esses passos de analisar, de entender, de verificar, né? Você agora vai colocar a mão na massa mesmo. Você vai sentar na frente do computador e vai implementar tudo que você decidiu até agora, né? É usar a linguagem de programação, qual o banco de dados, qual a arquitetura do sistema, tudo isso é o momento de você sentar e implementar o sistema que o cliente pediu lá no início. Fase de testes, importantíssima, porque diversas atividades de testes são executadas a fim de validar o produto de software, testando cada funcionalidade de cada módulo, levando em consideração a especificação feita na fase do projeto. Então, tudo que eu implementei na fase anterior do projeto, eu tenho que testar agora. Está funcionando mesmo? Não está dando problema? Não tem erro? Então, nessa fase, é importante você testar tudo. E se parecer muito erro, você tem que ter um relatório de testes com os erros. Testei inclusão de um produto no estoque. Deu tudo bem. Testei a atualização do produto no estoque. Erro, a atualização não está dando certo. Testei deletar um cliente. Erro, não estou conseguindo deletar um cliente. Então, tudo que você testa, você tem que fazer um relatório de testes e, inclusive, apontar os erros se eles tiverem. Isso tem que ser muito bem documentado. Documentação é muito importante em processo de desenvolvimento de software. Uma vez que está tudo ok, você testou, né? Você verificou seus erros, você implementou novamente, você tirou os erros, então finalmente o produto está ok, o que o cliente pediu eu consegui desenvolver computacionalmente, então eu tenho que implantar o software, né? Empacotamento, distribuição e instalação do sistema no ambiente do usuário para o meu cliente. Para isso, eu tenho que ter tutorial do usuário, os manuais de sistemas. Eu preciso importar os dados para o novo sistema. Se tinha um sistema antigo, eu tenho que importar os dados do sistema antigo para o sistema atualizado. Se existia o meu software já na versão anterior, eu tenho que trazer tudo para essa versão agora, né? Tenho que migrar tudo. Então, a implantação é você colocar tudo bonitinho, rodando para o cliente. Ó, tá aqui, tá funcionando. O que tinha antes, já trouxe tudo para cá. Tá aqui o manual do usuário, tá aqui o manual do sistema. Então, tudo organizado para o seu cliente. Importantíssima fase de implantação e o cliente está satisfeito. Opa, realmente deu tudo certo, ele fez tudo o que eu quis. Tá bom? Então, nesse momento, eu me despeço de você e a gente se encontra na próxima aula. Obrigada pela companhia. Tchau!